Olá pessoal, sem mais delongas, né? Vamos iniciar nossa aula falando de concurso de pessoas. Na próxima aula, que será num sábado, nós falaremos sobre a teoria, a introdução à teoria da pena. E terminaremos o semestre, já com a prova na próxima quarta-feira que vem, tá? Para ser preciso, vou olhar só a data aqui, no dia 2, é a prova do G2. Finalizando esse semestre, né? Então, concurso de pessoas é o quê? Pluralidade subjetiva no crime, né? Porque existe mais de um agente produzindo o quê? O que diferencia-se, né, nesse contexto, até então, do concurso de crimes, em que há uma pluralidade objetiva no crime. No concurso de crimes, há mais de um crime, né? E no concurso de pessoas, há mais de um criminoso nesse contexto. E nosso contexto aqui é concurso de pessoas. Então, o concurso de pessoas implica na pluralidade de agentes. Concurso de crimes indica o quê? A pluralidade de condutas criminosas. Fazendo um adendo aqui para trazer um aperfeiçoamento, né, desse contexto, dessa primeira aula, dessa penúltima aula nossa aqui do ano de 2020, tá? E a previsão legislativa, ela está previsto lá no Código Penal, no concurso de pessoas, que abrange o artigo 29 ao 31, e essa terminologia adota, ela vem sendo adotada a partir de quê? Da reforma da parte geral do Código Penal, né? A Lei 7.209 de 1984, até o Código Penal, que utilizava a expressão coautoria para designar o concurso de pessoas, né? Coautoria é apenas uma das espécies que estudaremos de concurso de pessoas, e já em sede doutrinária, outras expressões podemos ver, como concurso de agentes, cumplicidade, codelinquência, mas não vão trazer aqui mais essas expressões vagas aí. Mas é o que a doutrina tem trazido, né? Mas não é objeto aqui de aperfeiçoamento. A classificação dos crimes quanto ao concurso de pessoas, elas podem ser monossubjetivas, unissubjetivos ou crimes de concurso eventual e crimes de concurso necessário. E aí nós teremos os crimes monossubjetivos, unissubjetivo ou concurso eventual, que são aqueles nos quais pode haver o concurso de pessoas. Esses crimes podem ser praticados aí por um ou mais delinquentes, ou mais agentes, né? E, portanto, haver ou não concurso de pessoa. E aí constitui esmagadora maioria dos crimes, né? O homicídio, artigo 121 do Código Penal, estupro, artigo 213 do Código Penal, peculato, artigo 312 do Código Penal. Nos crimes unissubjetivos, né, se houver o concurso de pessoas, a responsabilidade dos agentes é dimensionada pelo artigo 29 do caput do Código Penal, que traz o seguinte termo: quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas, né, a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. E aí nós vamos vendo que ela é uma norma de extensão. Por quê? Norma empregada para complementar a tipicidade até então na participação. E aí, ainda que o agente não tenha praticado a conduta descrita no tipo penal, poderá ser responsabilizado penalmente aí, desde que tenha atuado de modo a contribuir para o resultado. Quanto aos crimes plurissubjetivos, né, de concurso necessário, nós vamos ver que são aqueles que a consumação ela pressupõe necessariamente mais de um agente. O exemplo mais ilustrativo que nós podemos trazer, a associação criminosa, artigo 288, que pressupõe ao menos concurso de 3 pessoas para se consumar. Outro exemplo aqui é os crimes de organização criminosa, artigo 2º da Lei 12.850 de 2003, que é a ORCRIM. A associação também para o tráfico de droga, artigo 35 da Lei 11.343, né? E a rixa do artigo 137 do Código Penal, né? Em se tratando de crimes, desses crimes plurissubjetivos, nós vamos ver que não há necessidade de se recorrer à norma de extensão do artigo 29, né, caput do Código Penal, diferentemente desses crimes monossubjetivos, tá?
que se você acaba recorrendo a essa norma de extensão. E os crimes plurissubjetivos não há essa necessidade. A pluralidade de agente já é elemento constitutivo do tipo penal, como eu disse, que não havendo necessidade. Requisitos do concurso de pessoas. São 4 os requisitos. Pluralidade de agentes, né? Relevância causal e também a jurídica das condutas, também unidade delitiva e vínculo subjetivo entre os agentes aí. E agora nós passaremos a esmiuçar cada um desses aqui. Vamos lá no primeiro, né? No primeiro deles aí, que é pluralidade de agentes. Esse primeiro requisito, senhores, falar em concurso de pessoa, é imprescindível que nós tenhamos o quê? Mais de uma pessoa contribuindo no concurso de pessoas para a prática dessa infração penal. E aí essa contribuição, ela pode ser de maior ou de menor importância e caracterizando a coautoria, a participação, se o caráter material, se for de caráter material ou intelectual. É necessário também que os agentes envolvidos sejam culpáveis, né? Se houver apenas um agente culpável e outro inculpável, e o agente culpável ele atua como autor imediato, né? Os agentes inculpáveis como instrumento para a prática de seu crime. Um exemplo que eu trago aqui para aclarar o nosso conteúdo é o agente imputável pretende matar B, né? A pessoa imputável pretende matar A, levando aí o seu intento criminoso, né, a convencer, e aí A convence C a matar a vítima. C executa essa conduta criminosa. Nesse caso aqui, não teremos a coautoria entre A e C, mas sim a autoria imediata de A que se vale de agente inculpável como instrumento de quê? Para a prática dessa conduta até então, né? Essa conduta criminosa. Relevância causal jurídica dessas condutas, para que se possa falar em concurso de pessoas, é necessário que nós tenhamos a contribuição efetiva de mais de um agente. Se houver uma participação inócua, né, nós vamos entender, e eu trago outro exemplo para aclarar. Por exemplo, A pretende matar B, deflagrando ali os disparos com a sua arma de fogo, não tendo encontrado a respectiva arma de fogo, pede a arma a C, e A pretende cometer o crime de homicídio aí do artigo 121. Em relação a B, ele empresta sua arma de fogo, seguida, né, aí nós vamos ver que logo em seguida, contudo, A encontra sua arma de fogo e a utiliza para consumar o homicídio pretendido desde o início. Nós vamos entender que temos uma pluralidade de agentes e de condutas, né, da homogeneidade aqui nesse contexto, do elemento subjetivo. Portanto, A quanto a C agiram dolosamente, né, com ânimos necantes. Contudo, não poderemos falar em concurso de pessoa, pois a conduta de C, ela foi absolutamente inócua aqui. Ele prestou arma, né, mas a arma dele não teve utilidade. Achou a sua arma e cometeu com a sua própria arma. Em nada ela contribuiu para o crime, nós vamos ver. Em relação à conduta de C, sem a qual o mundo permaneceria igual, nós vamos ver, ou seja, a arma que ele emprestou não foi utilizada. E se não tivesse emprestado a sua arma, o crime teria ocorrido da mesma forma como efetivamente ocorreu. Se A tivesse emprestado a arma a C, essa terceira pessoa, que ele empresta agindo aí com dolo, tinha consciência da qual seria a conduta a ser praticada até então, né? E teríamos aí um concurso, né, de pessoas. A seria responsabilizado como autor e C ser responsabilizado como partista. A unidade delitiva até então, nós vamos ver que é esse requisito para o concurso de pessoas, para que se possa falar em concurso de pessoas, e em outras palavras nós vamos entender que os agentes que pretendem até então a prática, né, a prática da mesma infração penal, e assim se procede. O vínculo subjetivo entre os agentes é qual? De acordo com as vontades que devem existir entre os agentes. Se assim não for, não teremos esse concurso de pessoas, tá? Mas sim uma autoria colateral. Um exemplo para aclarar é A é odiado por B e C, tendo esses coincidentemente resolvido matá-lo no mesmo momento, a vítima, né,
passa pela rua, os dois atiradores sem vínculo de vontade entre si, sem querer que um saiba da existência do outro, deflagram aí disparos. Caso há concurso, nesse caso aqui nós podemos dizer que há concurso de pessoas? Não, pois cada agente aí agiu por si, né? E o que exclui, né, portanto, a caracterização dessas pessoas, desse concurso de pessoas. E aí veremos uma autoria colateral e não em coautoria. Outro exemplo. No mesmo exemplo, imaginemos aí que o laudo não conseguiu identificar qual a bala ocasionou a morte da vítima. Estaríamos aí diante de uma autoria incerta, né? Nesse contexto, um ou dois cometeu o homicídio, e aí, nesse caso aqui, B e C seriam condenados por tentativa de homicídio, teríamos um homicídio consumado e restariam aí 2 condenações por homicídio tentado, pois na dúvida deve ser o caso decidido, o que nós já temos falado inúmeras vezes, é em favor do réu, tá certo? O indúbio pro réu. Em regra, senhores, nós vamos ver também que esse vínculo subjetivo é anterior, pois no concurso de pessoas há uma combinação prévia entre os agentes. É o que ocorre, por exemplo, quando A vê na rua seu amigo B agredindo C e vai até lá, né, ajudar na agressão que está em andamento. Esse vínculo subjetivo posterior não caracteriza concurso de pessoas, podendo caracterizar aí crime autônomo, né, nesse contexto, como de receptação, artigo 180 do Código Penal, favorecimento pessoal, artigo 348 do Código Penal, favorecimento real, lá do artigo 349 do Código Penal, e lavagem de capitais, artigo 1º da Lei 9.613 de 98. Um exemplo também aqui para trazer um aclaramento é o seguinte: A pratica um crime de homicídio e pede a guarida de seu amigo B. Nós temos visto muito isso na prática. O último, que nem sequer sabia, até que aquele momento, o que o amigo havia praticado. Resolve ajudá-lo aí, escondendo das autoridades públicas. Aí B poderia ser responsabilizado pelo homicídio praticado por A. Não há concurso de pessoas em relação a essa conduta, mas será responsabilizado até então pelo crime autônomo do favorecimento pessoal ou real lá do artigo 348 do Código Penal. Os crimes multidicionários, né, multitudinários e concurso de pessoas. Os crimes multitudinários, né, praticados pela multidão em um tumulto, um exemplo bem conhecido é nos linchamentos ou nas depredações por ocasião de algumas manifestações públicas. Rogério Greco, ele diz que nesses crimes multitudinários não é possível presumirmos o vínculo subjetivo entre os agentes. Se houver o vínculo, todos responderão pelo resultado produzido, do contrário, individualmente pela sua própria conduta e pelo resultado que ele próprio deu causa. Teorias sobre a punibilidade no concurso de pessoas. Teorias que procuram justificar a punição dos agentes no concurso de pessoa, nós podemos mencionar aqui a teoria monista, né? Monística, unitária ou igualitária, que nós já estudamos, do artigo 29, no que diz respeito aos coatores, aos partícipes, responde pelo mesmo crime na medida da sua culpabilidade. A teoria dualista, né? Essa teoria dualista, os autores respondem aí por um crime e os partícipes por outro. Já na teoria pluralista, né, ele vai acontecer o quê? Pressupõe que cada um dos agentes pode responder por um crime diferente. Luiz Regis Prado, ele diz que cada partícipe de forma autônoma, como autor ou participação, é tratado como direito, delito ali surgentes. Um exemplo para ajudar a elucidar aqui: suponhamos que em um crime de homicídio tivemos 2 autores e 3 partícipes. A teoria monista, os 5 responderão pelo crime de homicídio, artigo 121, e para a teoria dualista, os coautores responderiam por um crime e os partícipes por outro crime. Já na teoria pluralista, poderíamos dizer aqui então de haver a classificação de 5 crimes diferentes, um para cada um, né? No Código Penal, ele adotou a teoria monista,
cabe-se bem salientar, né? Cada um deles responderão por um crime de homicídio, do artigo 121, na medida da sua culpabilidade. No nosso Código Penal, adota uma teoria monista, mitigada, matizada ou temperada. Nesse contexto que eu estou falando aqui para os senhores, eu tenho um caso igual, né? Aconteceu um homicídio em Miranda da Serra e 5 pessoas foram acusadas. Os meus 2 clientes, para a glória de Deus e do advogado, né? O próprio Ministério Público, na instrução processual, pediu que eles fossem absolvidos, os meus 2 clientes, né? Porque não tem materialidade de participação deles. E aí o próprio Ministério Público, e as falas no decorrer do arcabouço instrutório, eu consegui provar que eles não tiveram culpa, né? E aí eles vão ser absolvidos, né? Automaticamente impronunciado, seria a palavra correta, e automaticamente alvará de soltura e mais uma família feliz, né? Devido à posição do nobre causídico. Modalidade de concurso de pessoas. 2 modalidades de concurso de pessoa. Nós temos a coautoria e o coautor, e nós temos a participação e o partícipe. E nós falaremos cada uma delas, tá? Quando há mais de um autor da prática do crime, o autor é o agente principal da conduta. Para que exista a coautoria, essa coautoria, é imprescindível que se encontrem ali reunidos os requisitos que caracterizam esse concurso de pessoas, e é possível nós termos mais de um autor sem que haja coautorias. No exemplo da autoria colateral, em que não há um vínculo psicológico entre os agentes. Contra a participação e esse partícipe, é o quê? É a contribuição acessória. É aquele que não é o agente principal do crime. E ele poderá ser moral, intelectual, é o induzimento ou a instigação, né? Esse induzir significa o quê? Criar a ideia na cabeça das outras pessoas. Um exemplo muito claro é A convence B a matar C, fornecendo-lhe ali essa ideia. E ele instiga, e essa instigação equivale a reforçar uma ideia já existente. Material é o acessório, né? Auxiliar significa o quê? Fornecer uma ajuda material. O exemplo é emprestar a arma do crime. Evidentemente que esse induzimento, essa instigação ou suicídio, somente são puníveis a título de participação e não se constituem a conduta principal do tipo, né? Desse modo, que induzir, instigar ou presta o auxílio ao suicida será o autor do crime do artigo 122 do Código Penal. 2 observações importantes aqui que eu trago para os senhores, né? A participação devem ser registradas em que não há participação culposa em crime doloso, então já se fica salientado, e não existe participação dolosa em crime culposo, nesse contexto. É o inverso. Não existe o culposo em crime doloso e não existe a participação na dolosa no culposo. A participação necessariamente dolosa, e aí, para aclarar, é um conteúdo com muitos exemplos. A, amigo de B, vai a ele, se queixa de ter apanhado ali do pai, B ri da situação e acaba por induzir a bater no pai e assim vingar-se dele. Ocorre que B jamais pensaria em que seu amigo fosse cometer tal absurdo. B não agiu com dolo, muito embora tenha feito aí uma brincadeira extremamente infeliz. Não há que se falar em participação dele no crime, né, de lesão corporal, e não há participação culposa em crime doloso. Quando não há uma responsabilidade penal até então pelo autor, se o crime do agente não chega sequer a ser tentado. A regra está exposta lá no artigo 31 do Código Penal. Desse modo, se A ele induz a matar C, mas B nada faz, não há que se falar aí em responsabilidade penal de A, e seria uma hipótese de quase crime, uma participação até impunível. E é importante atentarmos para a redação do artigo 31. Por quê? Quando menciona a expressão salvo disposição expressa em contrário. A lei ela pode estabelecer uma situação em que se pune os agentes, ainda que não se tenha o quê? Verificado a prática desses atos executórios, né? É o que ocorre, por exemplo,
nos crimes de associação criminosa, artigo 288, e associação para o tráfico, artigo 35 da Lei 11.343 de 2006. A própria associação, ela já é punida como crime autônomo, tá certo? Então, pessoal, nós vamos ver e vamos caminhando aqui para autoria. Autoria. Quanto à autoria, o nosso Código Penal não apresenta uma definição precisa até então da autoria ou da participação. O autor é o agente principal da infração penal. Partícipe é o agente acessório aí, né? A figura secundária nesse contexto. E aí é um tema polêmico que ensejou um surgimento de inúmeras teorias aí. E passaremos, né, ao estudo que procuram conceituar essa teoria. E é relevante esclarecer que não existe teorias similares para a definição da figura do partícipe. Né? E aí o que nós vamos vendo? Uma vez tendo identificado o autor, deveremos concluir que partícipe será todo aquele que contribui de algum modo para a realização da infração penal, sem se amoldar a qualquer das hipóteses de autoria. O conceito de autor e a teoria sobre nesse contexto, né, nós estaremos esmiuçando aqui agora. Essa teoria, né, de conceito subjetivo, teoria subjetiva unitária, ela trabalha com o conceito subjetivo de quê? De que o autor adotando aí como paradigma esse elemento subjetivo. Essas teorias subjetivas, elas se dividem em teoria do dolo e a teoria do interesse, né? E aí já vamos falando dessa teoria do dolo. O partícipe, ele possui uma vontade dependente da do autor, né? Independente da do autor. Por quê? Essa subordinação de vontade faz com que deixe aí a exceção da conduta do cargo dele. Teoria do interesse, nós vamos ver que essa teoria, o autor é quem possui a vontade, possui essa vontade de autor. Partícipe é quem possui a vontade de partícipe. O autor quer o crime como próprio, ao passo que o partícipe, ele quer o crime como alheio. Não possui um interesse aí pessoal, né, na concretização do crime. Essa teoria, pouco importa a conduta perpetrada ali por cada um dos agentes. Um exemplo, A acaba de apanhar de B, que é muito mais forte que ele. A vai se queixar com o seu amigo C, e esse amigo é o páreo para a briga ali de igual para igual, né, com o agressor B, e aí procura pelos limites aí e acha esse B. E aí, vingando-se aí pelo seu amigo, né, dá uma surra em B nesse caso. Na perspectiva dessa teoria subjetiva, o amigo C será mero partícipe do crime. A, que simplesmente queixou-se da agressão sofrida, nesse exemplo trazido de C, ele quis o crime como alheio para vingar, né, seu amigo e não por interesse próprio, o que reduz a participação, né, e, não obstante, teria ele cometido aí toda essa ação delituosa. A, que não teve participado, muito efetiva na conduta, não tenha participado de forma efetiva, ele quis o crime com interesse próprio e por si será condenado como autor. Ademais, não soa um tanto razoável, né, que o agente que realizou toda a conduta criminosa seja responsabilizado apenas como partícipe. Haveria um flagrante de desproporção até então entre a gravidade da conduta e a reprimenda penal sofrida. Conceito restritivo, nós vamos ver que as teorias restritivas, elas procuram delimitar até então de forma mais precisa e as distinções entre autores e partícipes. As teorias que trabalham com essa perspectiva restritiva, podemos citar até então, né, a teoria objetivo formal, né, porque essa teoria, muito bem quista no direito penal, ela trabalha com o conceito restritivo do autor. O conceito objetivo formal, o autor ele passa a ser aquele que realiza no todo ou em parte o núcleo do tipo. Isto é o quê? O verbo que caracteriza a conduta prevista em lei. No que se refere ao partícipe, a sua responsabilização penal estaria fundamentada na norma de extensão prevista lá do artigo 29, que por outrora já dissemos.
Não há dúvida, senhores, de que a teoria objetivo formal, ela possui uma diferença acentuada quando se trata da autoria mediata. Na autoria mediata, o agente ele não realiza a conduta do núcleo do tipo. Ele utiliza uma pessoa inculpável que agiu sem dolo ou culpa para realizá-lo até então, fazê-lo aí, tá certo? Pela teoria objetivo formal, o autor mediato não poderia ser responsabilizado aí como autor, sim como partícipe, haja vista o fato de não ter realizado o núcleo do tipo. Teoria objetivo material e a teoria do domínio do fato. Essa teoria é importantíssima. Essa teoria trabalha com conceito objetivo subjetivo. É a teoria acolhida de forma majoritária e concebida aí por Lobbe, né? Por Lobbe. Para essa teoria, o autor é quem possui o domínio sobre o desdobramento da conduta criminosa. Autor se torna aquele que domina se como e também quando houve o crime. A partir daí haveria 3 modalidades de autoria. A teoria imediata, a teoria mediata e a teoria do domínio do fato, né? Não é a teoria imediata e a teoria do domínio do fato. E aí na teoria imediata, nós vamos ver, é quando o agente pratica a conduta com seu próprio corpo, ele possui o domínio da ação. Já a teoria mediata é aquela que domina o executor por coação, por erro, por um aparato organizado de poder e possui o domínio da vontade. Trata-se dessa teoria de Hoxin, denominada de domínio funcional do fato. Autor é quando ele domina o fato por meio de uma divisão de tarefas até então com outros agentes, desde que possua uma função relevante aí para a realização do tipo, tá certo? A teoria do domínio do fato não pretende simplesmente sobrepujar aqui a teoria objetivo formal, pois não afasta a ideia de que é o autor aquele que realiza o núcleo do tipo penal, executor, ele possui o domínio da ação e também se torna o autor. A teoria do domínio do fato, ela estende o âmbito da parte da autoria para admitir que outras pessoas que não realizaram o núcleo do tipo também serão condenadas. Essa teoria do domínio do fato, na jurisprudência no STF, há alguns anos essa teoria do domínio do fato, ela se torna majoritária em nossa doutrina. O STF, por sua vez, também possui admiti-la expressamente. No julgamento da ação penal, passou a admitir, né? Na ação penal número 470, conhecida como processo do mensalão. Ali onde José Dirceu, Palocci foram incluídos porque eles tinham o domínio, eles eram os autores intelectuais, tá? E aí nós vamos ver que essa teoria do domínio do fato está inserida na dogmática penal e objetiva para diferenciar autores e partícipes. A teoria do domínio do fato não se imputa responsabilidade penal a quem se encontra em determinada posição em algum ambiente coletivo ou em uma pessoa jurídica. Teoria do domínio da organização, né? A teoria de Klaus Hoxin, a partir da teoria do domínio do fato, desenvolveu a teoria do domínio da organização. E a teoria do domínio da organização, ela diz respeito ao quê? A uma hipótese de que a autoria mediata, em que o autor, ele se vale desse aparato organizado, né, de poder, entendido como uma organização que atua à margem da lei. E aí, como exemplo, é o que ocorreu nas organizações criminosas, e devemos recordar que, conforme o artigo 2º, né, parágrafo 3º da Lei 12.850 de 2013, que é a Orquim conhecida, né, a pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, né, ainda que não pratique pessoalmente os atos da execução. Coautoria em crimes comuns, próprios e de mão própria. Né? Depois aí nós falamos sobre essa coautoria, sobre a autoria. Nós vamos falar da coautoria. A coautoria em crimes comuns ou crimes ou geral, nós vamos dizer, é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. Né? O exemplo são os mais
variados, homicídio, furto, estupro, nesse contexto. O crime próprio ou especial é aquele que existe uma qualidade especial do sujeito ativo. Por quê? Um exemplo é o peculato, que só pode ser praticado por funcionário público. Esse tipo de crime aqui admite a coautoria ou a participação. Já no crime de mão própria, né, nós vamos ver que é aquele que pode ser praticado pela pessoa indicada no tipo, né, não admite coautoria no crime de mão própria, mas ela vai se admitir até então a participação, tá certo? Um exemplo é o crime de falso testemunho do artigo 342. O STF já tinha reconhecido a possibilidade dessa coautoria e não mera participação. No crime por parte do advogado até então, que orienta a testemunha a mentir em juízo. A autoria imediata e indireta, a mediata, nós vamos ver que essa autoria direta ou imediata, ela é o quê? Ocorre quando o agente ele executa essa conduta criminosa diretamente. Já na autoria indireta ou imediata, ocorre quando o agente ele utiliza uma pessoa impunível como instrumento para a prática de seu crime. Erro determinado por terceiro, artigo 20 do Código Penal, né, quando o agente ele determina o erro, ele está utilizando uma terceira pessoa como instrumento para a prática dessa conduta. Né? Um exemplo, A percebe que alguém esqueceu um aparelho celular de telefone em uma sala de aula, com receio de que ser flagrado aí por câmeras de vigilância no local, pede a B para que pegue o referido telefone celular, alegando ser seu. E aí, A aceita fazer-lhes esse favor e subtrai a coisa de A. Né? Como se vê, a utilização de B como instrumento para a prática de seu crime. Apenas A será responsabilizado, autor imediato do crime de furto. A coação moral irresistível, que nós estudamos em aulas anteriores, é a situação na qual o autor ele utiliza o coagido como instrumento para a prática do seu crime. Exemplo, A aponta uma arma para o filho de B, obrigando-o a abrir o cofre da empresa. Sem prejuízo de responder pelos crimes praticados contra B e seu filho, né, A responderá como autor imediato pela subtração de valores, né, utilizada com B como mero instrumento para a ação. Obediência hierárquica, né, nós vamos ver que está lá no artigo 22 do Código Penal, né, ocorre quando um funcionário, esse funcionário, ele dá uma ordem manifestamente ilegal ao seu subordinado, o funcionário que ordenou será o autor imediato da conduta, levada a efeito aí pelo subordinado. Instrumento impunível em virtude da condição ou da qualidade pessoal, artigo 62, inciso 3. Um exemplo é utilizar o inimputável, né, a praticar o crime. O inimputável será o autor imediato do injusto praticado aí pelo inimputável. A autoria indireta, mediata e os crimes próprios e de mão própria. Esse tema, que aqui merece uma reflexão mais acurada, até porque a possibilidade da autoria imediata nos crimes próprios e de mão própria. Admitindo que até então, né, a possibilidade, né, dessa autoria nos crimes próprios, desde que o autor imediato revista essa condição especial exigida para o tipo. Pode um funcionário público levar a erro um colega seu, também funcionário público nessa questão. E nesse caso, um funcionário público terá utilizado outro meio como instrumento até então para a prática do crime, caracterizando-se a autoria mediata. Regra geral, o crime de mão própria não admite a autoria mediata, nesse contexto, tá? A autoria mediata é crime culposo. Não é possível, já digo de clara, né? Porque no crime culposo, o agente ele não tem essa intenção de produzir o resultado. Não haveria aqui até então que se falar em agente utilizando uma terceira pessoa como instrumento para a prática da conduta. Quanto à classificação doutrinária da autoria, essa autoria intelectual, a primeira delas, depois nós vamos ver a autoria por convicção, a autoria por determinação, a autoria sucessiva e a autoria colateral, a autoria incerta e desconhecida, a autoria de escritório, e aí até chegar em participação nós vamos falando, tá bom? Nós vamos vendo, senhores, né? Dentro dessa classificação, autoria intelectual,
é aquela que é orquestrada, ele planeja o crime. É o responsável pela idealização que será executada posteriormente. Trata-se, né, isto sim, de autor, ainda que não tenha executado materialmente a conduta criminosa. O disposto no artigo 62, inciso 1 do Código Penal, ela prevê ali um agravante para aquele que promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. A autoria por convicção é a situação em que o agente ele conhece a ilicitude da sua conduta, mas ele decide praticá-la por questões relacionadas a convicções políticas, religiosas, né, filosóficas. É o caso do pai que não autoriza a transfusão de sangue, né, em seu filho por ser adepto da religião Testemunha de Jeová. Tá certo? A autoria por determinação, né, essa autoria por determinação, ela foi concebida pelo argentino Raul Zaffaroni, que já falamos um monte de vezes, né? E essa situação na qual, na opinião dos autores, não se teria nem a autoria imediata, nem a mediata e tampouco a participação. O agente seria punido aí nos termos do artigo 29 do Código Penal por haver determinado o crime. Tal situação ocorra, esse agente aí até então, né, utilizaria uma pessoa que não pratica essa conduta. Um exemplo, essa mulher coloca sonífero na bebida de outra mulher, fazendo com que ela caia em um sono profundo, né? Essa mulher, ela está hipnotizada, né? E aí um homem fazendo com que ele, né, participe com ela, pratique ali a conjunção carnal como uma mulher desfalecida. A mulher não poderia ser punida pela autoria imediata, mas pois ela não praticou a conjunção carnal. Também não admite a autoria imediata, pois entende tratar-se de crime de estupro, né, que é de mão própria. Não havendo aí uma conduta principal, que é a autoria, e não haveria o acessório aí, que é a participação. Conclui-se aí Eugênio Zaú Zaffaroni e Perangeli que, se não a condenação da mulher, por exemplo, citado como autora por determinação, a determinação por ela produzida, ela concorrer para o crime, seria possível puni-la com fundamentos no artigo 29 do Código Penal. Quanto à coautoria sucessiva, ocorre quando um dos agentes, né, adere a uma conduta que já se encontrava em andamento. Há um vínculo subjetivo entre os agentes. Um exemplo, né? Andando na rua, ele encontra o seu amigo B agredindo C sem sequer saber a razão da agressão. Ele corre ali para ajudá-lo, seu amigo, o agressor, e abater ainda mais na vítima. Caso ambos os coautores aí, né, nesse caso, devem ser responsabilizados pelas lesões corporais aí até então nessa pessoa. Um exemplo, A adere ao roubo praticado por B e depois que ele já havia empregado a grave violência, né, auxiliando na subtração da coisa móvel. Nesse caso, A responderia pelo crime de roubo, artigo 157, ou por furto do artigo 155, e deverá ser responsabilizado por toda ela, tá? A autoria colateral, né, é uma situação em que temos mais de um autor produzindo o mesmo crime, mas não há um vínculo subjetivo entre eles. Exemplo, A passa pela rua quando recebe tiros de seus dois afetos, B e C. Os atiradores não conheciam até então e cada um agiu de per si, sem vínculo de vontades, né, e de autoria colateral. A autoria incerta e conhecida. Eu trago como exemplo para a autoria incerta e conhecida, né, é o quê? É a autoria colateral. O laudo não conseguiu até então identificar qual bala ocasionou a morte ali da vítima. Estaríamos diante aí de uma autoria incerta. Já o executor de reserva, senhores, nós vamos ver que esse executor de reserva, a doutrina, ela trata o executor de reserva, ele sendo identificado como um agente que acompanha a execução da conduta típica, sem dela participar diretamente. Se ele atuar, será considerado ali, né, se caso ela atuar, será considerado autor, caso contrário, mero partícipe. A autoria de escritório, né, é um aparato de poder que pode ocorrer em um Estado que rompeu inteiramente com a legalidade,
ou em uma entidade paraestatal, né? Ou ainda em uma máquina de poder autônomo mafiosa. Casos como esse, o nazismo alemão, ou ocorreu ainda hoje nas organizações criminosas no Brasil, que é o PCC e o Comando Vermelho, né? E aí nós vamos dizendo que eles têm um grande potencial. Esses dois são os mais famosos, mas existem vários outros, tá? O autor de escritório é aquele que comunica a ordem a ser executada por outro autor direto, culpável, nesse marco aqui de um aparato antijurídico de poder. Participação, teoria acerca da punibilidade da participação, teorias da acessoriedade, tá? A participação, ela é acessória, em relação à conduta do autor. Razão lá de ser do artigo 31, né, que diz o seguinte: o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis. Se o crime não chega pelo menos a ser tentado, a dúvida vai residir aqui aonde? Seria necessário que o autor ele praticasse o crime ou não haveria necessidade. Praticar todos os elementos que constituem o crime. Quais são os elementos constitutivos do crime? Fato típico, ilícito, culpabilidade. Né? Surgiram, então, 4 teorias. Quais são as teorias? Teoria da acessoriedade mínima, né? É a primeira teoria para a punição do partícipe. O autor tenha praticado um fato típico. A teoria da acessoriedade limitada é o partícipe seja punido necessariamente que esse autor tenha praticado um fato típico e ilícito. É acolhida pela nossa doutrina no Brasil a teoria da acessoriedade limitada. Já a teoria da acessoriedade máxima, o partícipe responderá quando o autor praticar um fato típico ilícito e se for ele autor ainda culpável. Um exemplo, A quer matar B e sabe que C é menor, tem o mesmo ânimo, né? E aí eles se engendram essa ação criminosa. A compra uma arma e entrega ao menor, auxiliado na realização da conduta. O menor utiliza a arma de fogo, disparando contra B e consumado o homicídio ali no artigo 121. O menor responderá pelo ato infracional equiparado ao homicídio e A, nesse caso, responderá pelo crime de homicídio, né? E eu vejo aqui uma falha na doutrina, que ele responderia também pelo corrupção de menores, né? Nesse contexto. As teorias de acessoriedades mínima e ilimitada, né? A responderia pelo crime de homicídio, porque foi o partícipe de uma conduta cujo autor praticou esse fato típico e ilícito. A acessoriedade limitada exige um fato típico acrescido nessa ilicitude, como ocorreu no caso aqui, né, que nós falamos. Para a teoria da acessoriedade máxima, A não responderia como partícipe, haja vista a impunibilidade do menor, o que excluiria aí a culpabilidade do autor. Quanto à teoria da hiperacessoriedade, essa teoria, o partícipe só responderá pelo crime se o autor do fato praticar um fato típico, ilícito, culpável e ainda punível, né? É necessário que o autor efetivamente seja punido em um caso concreto para que se possa também punir o partícipe. A teoria incompatível com o nosso sistema legal, tá certo? Teoria adotada no Brasil. A teoria majoritária, conforme já afirmamos, a teoria da acessoriedade limitada. A responsabilização penal do partícipe quando o autor praticar um fato típico e ilícito. A participação de menor importância, né, nós vamos ver que o Código Penal, se a participação ela for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3, lá no artigo 29. Podemos chegar a 2 conclusões também nesse contexto. Por quê? Nem toda punição, nem toda participação, melhor dizendo, ensejará uma diminuição de pena, né? A leitura do dispositivo aqui, penal, né, para que haja essa diminuição de pena, é necessário que a participação seja de menor importância nesse caso. Evidente que a aferição do grau de importância da participação somente poderá ser realizada à luz do caso concreto, tá? Não se aplica essa pena de diminuição ao autor. A legislação, ela previu a diminuição de pena
de participação de menor importância e não para a autoria. Para o autor, no caso, se incluiria, por obviedade, o autor mediato, o autor intelectual nesse contexto. Não há essa causa de diminuição, portanto. Participação de menor importância e participação inócua. Não se pode confundir a participação de menor importância com a participação inócua. A participação inócua não contribui para o resultado e, por isso mesmo, não é relevante penalmente. Um exemplo, A quer matar B e, para tanto, pede a arma de fogo de C emprestada. C, diante do dolo de A, empresta sua arma e, portanto, de um auxílio nesse contexto. Momento do crime, A esquece de colocar munição na arma, não conseguindo aí a utilização, razão pela qual mata B a golpes de faca. Nesse caso, C não seria até então punido, pois a sua participação foi inócua. E isto é o quê? Em nada contribuiu para o resultado, tá certo? Desistência voluntária e arrependimento eficaz do autor. Ponto que suscita uma imensa controvérsia aqui, doutrinária, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz do autor, né? Que é a responsabilização penal do partícipe. E aí, o artigo 15, ele diz assim, um agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, né? Só responderá, até então, pelos atos já praticados. Um exemplo aqui, A induziu B a matar C, B inicia os atos da execução, deflagrando aí disparos contra a vítima, embora pudesse prosseguir nos atos de execução e continuar aí deflagrando disparos. Opta pela cessação até então da conduta, correndo, portanto, a desistência voluntária. No segundo exemplo, A induziu B a matar C, B inicia os atos da execução, deflagrando aí disparos contra a vítima, né, e descarrega até então ali toda a sua munição. Encerrada a conduta de B, arrependido, envia esforços aí para evitar o resultado, conduzindo a vítima a um hospital, onde a equipe médica consegue salvar-lhe a vida nesse contexto. Nos dois exemplos, nós vemos aqui uma situação na qual A é partícipe e B é o autor. No primeiro caso, ocorreu a desistência voluntária e no segundo, o arrependimento eficaz. A dúvida é, senhores, então, em relação ao partícipe, deveria receber o benefício contido lá no artigo 15? Há duas correntes de pensamento, né? A primeira delas diz que o partícipe também será beneficiado, responsabilizado aí apenas pelo praticado do agente até aquele momento. O exemplo trazido aí por Nilo Batista. Já na teoria monista, né, do artigo 29, todos os que participaram da empreitada criminosa deverão responder pelo mesmo crime. Um caráter acessório dessa participação é a participação de mero acessório. Seguia-se aí até então o principal, seguirá até então o principal. Na segunda corrente, o benefício do artigo 15 é pessoal e não se estenderia ao partícipe. O exemplo trazido até então por Rogério Greco, né? É uma exceção à teoria monista. Quanto ao arrependimento eficaz do partícipe, nós vamos ver que é uma polêmica aqui do arrependimento eficaz do próprio partícipe. Difícil imaginar a desistência voluntária quando estamos diante aí de uma participação. A pessoa ela inicia um processo de convencimento para induzir a outra e desiste aí de prosseguir. Imaginamos se A compromete a emprestar sua arma de fogo para B, que objetiva até então a matar C. Mas no dia acordado, A desiste de fazê-lo, não há efetivamente aí um auxílio, razão pela qual não haverá que se falar em participação de A, tá certo? Desse modo, o que pode acontecer é o arrependimento eficaz do partícipe. A solução para o caso é simples. Qual? Esse partícipe somente será beneficiado pela regra do artigo 15 do Código Penal, se lograr êxito em evitar a conduta perpetrada aí pelo autor. Classificação doutrinária da participação. Convivência, né? A convivência, senhores, ela ocorre quando uma participação ela toma consciência da conduta criminosa.
mas com ela não possui qualquer tipo de vínculo e também não possui o dever até então de agir. Nesse contexto, eu trago um exemplo. O servidor público sabe que seu colega de trabalho está recebendo vantagem indevida para praticar os atos de ofício ali e não informa o seu superior. A convivência, ela não é punível, né, se saliente, e a pessoa não possui o dever legal de evitar o resultado. Não será responsabilizado por ele apenas pelo fato de conhecer a conduta criminosa. Participação sucessiva, né, é a hipótese em que há mais de um partícipe atuando nos momentos distintos. Né? Um exemplo, A induz B a matar C, seu desafeto, e aí B ainda em dúvida sobre a prática do homicídio, do artigo 121, decide consultar D, que o instiga a praticar a conduta. Após o induzimento e a posterior instigação, B pratica o crime. B é o autor do crime de homicídio e A e D são os partícipes. Participação da participação. A induz B a induzir C a praticar um crime, né? E C efetivamente pratica o crime, ele será o autor e A e B serão os partícipes do crime. Cumplicidade não é empregada pelo nosso Código Penal. Prevalece o entendimento de que essa cumplicidade é sinônimo de participação material. Cúmplice é quem prestou auxílio. Exemplo trazido lá por Nilo Batista. Há quem defenda que a cumplicidade essa cumplicidade ela é coautoria, né, ela é coautora e também participação. Quem traz esse exemplo é Guilherme de Souza Nutti. Cumplicidade necessária e desnecessária. Distinção entre cumplicidade necessária e desnecessária. A cumplicidade necessária, o bem ou o auxílio material são escassos. Não poderiam aí ser ofertados por qualquer pessoa. Exemplo, financiar a empreitada de um criminoso com uma vultuosa quantia em dinheiro. Né? E a cumplicidade desnecessária, ela é o contrário, seria aquela cujo bem ou auxílio material não são escassos. Exemplos, o cúmplice, em acordo de vontades aí com o autor, ele empresta-lhe pequena quantia para que ele possa pagar ali o transporte público e ir até o local. Hipótese de cumplicidade desnecessária. A participação de menor importância é a diminuição da pena prevista lá no artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal. Participação por ações neutras, né? Tema pouco explorado pela doutrina nacional, mas é de cunho de grande relevância para os senhores, pelo fato de estarmos em uma cátedra, numa faculdade, num nível superior. Luiz Greco, ele fala que essas ações neutras seriam todas as contribuições do fato ilícito, né, alheio, não manifestamente punível. O exemplo exerce-se o seu mister profissional, contribuindo de algum modo para a conduta criminosa de outrem. Outro exemplo, o advogado que auxilia uma pessoa natural a abrir uma pessoa jurídica que posteriormente será empregada para a lavagem de capitais. Tais atividades são cotidianas dos profissionais e não produzem risco de merecer aí, né, de ser merecedor até então, de quê? Merecedor de reprovação. Não há de se falar em imputação do resultado produzido. No exemplo citado acima, o advogado que não agiu mancomunado aí até então como cliente, não teve o dolo em relação ao crime de lavagem de capital e aí não poderá ser responsabilizado. Cooperação dolosamente distinta, desvio subjetivo da conduta. Quando um dos agentes do crime ele tem um dolo distinto daquele anteriormente acordado, um dos agentes que participar de um crime menos gravoso do que aquele que efetivamente foi praticado. Um exemplo, 2 indivíduos invadem uma casa com a finalidade de subtrair os bens que a guarnecem, né? Um deles fica no térreo, enquanto o outro vai para o andar superior, com a intenção de encontrar o cofre. Ao entrar no quarto, ele depara ali com a proprietária da casa e contra ela comete um crime de estupro. O agente, ele encontrava no andar térreo, ele quis participar de um crime de menos grau, menos gravidade nesse contexto.
O agente que ficou no andar de terra, nem sequer ele sabia que a proprietária se encontrava ali no imóvel, né? E aí, na casa. Para ele, o resultado estupro é imprevisível, né? Nesse contexto. Comunicabilidade das condutas, das condições, né, pessoais. Funcionário público ingressa na repartição pública, em que ele exerce ali a sua função, né, valendo-se até então de quê? Da facilidade que seu cargo lhe confere. E ainda consegue fazer com que o seu amigo B, que não é funcionário público, ingresse. Lá dentro, A e B, em coautoria, subtrai aí os bens da repartição pública. A funcionário público deverá responder pelo crime de peculato. De forma mais clara, né, para aclarar aqui, a condição pessoal de A, que é ser funcionário público, se comunica a B, ou seja, B, nesse caso, mesmo não sendo funcionário público, deveria ser tratado aí como se fosse. A resposta está lá no artigo 30 do Código Penal. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Para uma maior compreensão, é imprescindível analisarmos alguns elementos. Comunicabilidade de circunstâncias e de condições, que é comunicar, significa o quê? Estender as circunstâncias das condições de caráter pessoal a um outro agente que não possuía. No exemplo, se a condição pessoal de A se comunica com a de B, ele será tratado como funcionário público, agindo até então em razão de suas funções. Definição de elementares, nós vamos dizer que é aquele que se encontra até então na descrição típica do crime e a sua exclusão caracterizará outro tipo penal. Um exemplo, o crime de furto, né? A coisa alheia móvel, ela é elementar do crime. E aí trata-se de um elemento que acaba se integrando, né, à definição típica, e aí o repouso noturno vai ser mera circunstância, pois não integra essa definição típica. Tanto elementares quanto circunstâncias, elas podem aqui ser de caráter pessoal subjetiva ou real objetiva. Um exemplo de elementar de caráter pessoal é o funcionário público no crime de corrupção passiva, artigo 317. Elementar de caráter real, né, é qual? É a coisa alheia móvel no crime de furto, artigo 155. Exemplo de uma circunstância de caráter pessoal é a condição de funcionário público no crime de tráfico de pessoas, artigo 149-A do Código Penal. Um exemplo de circunstância de caráter real é o emprego de veneno para a consumação aí, do homicídio do artigo 121. Condições de caráter pessoal, o artigo 30 do Código Penal, circunstâncias elementares subjetivas, as condições de caráter pessoal, é o caso da reincidência, da condição de portador de antecedentes, né, da idade do agente, etc. Né? A aplicação da regra do artigo 30 do Código Penal traz os conceitos trazidos lá pelo artigo 30. Né? Significa a comunicabilidade da circunstância e também as condições de caráter pessoal quando elementares do crime. Dois exemplos para procurar demonstrar uma melhor aplicação aqui do disposto legal. Né? Primeiro exemplo, a funcionário público ingressa na repartição pública em que se exerce as suas funções. Como ainda consegue fazer que seu amigo, né, B, que não é funcionário público, também se ingresse, nesse caso aí, aplicando-se a regra do artigo 30, percebemos que a condição pessoal do funcionário público que acompanha A deve se comunicar a B, pois é uma elementar do crime de peculato e A e B responderão pelo crime de peculato. Uma ressalva que se faz aqui referente ao artigo 30, será possível, se a circunstância pessoal que constitui essa elementar do crime era do conhecimento do outro agente, se ele não tinha conhecimento, ele não poderá ser responsabilizado com fundamento nela. O outro exemplo que a gente traz é A e B, amigos, agridem C, produzindo ali lesão corporais de natureza leve. A é filho da vítima, né, e B não possui qualquer relação com ela. A será, até então, imposta a agravante nesse caso, prevista no artigo 61, inciso 2, né, porque ele é filho do Código Penal.
Ser filho da vítima é uma condição pessoal de que A não constitui elementar do crime de lesão corporal. E aí do artigo 129. Razão pela qual essa condição pessoal não poderá ser comunicada a B. Condição personalíssima, a doutrina trazida por Nelson Gria, é a condição de natureza personalíssima. Não poderia se comunicar até então aos demais agentes, no caso aqui, que constituem uma elementar do crime. Ao suscitar essa tese, Hungria ele estava se tratando até então do estado puerperal no crime de infanticídio, do artigo 123. Aí um exemplo, para aclarar também, é uma mãe que logo após o parto e sobre a influência do estado puerperal, ela dirige-se até então ao berçário, e aí para matar o seu filho. E aí, pelos corredores, ela encontra com uma enfermeira que a acompanha, oferecendo-lhe aí o bisturi para servir de instrumento para o crime, que foi devidamente utilizado pela parturiente. Não há dúvidas que a mãe responderá pelo crime de infanticídio. E nesse caso, que Hungria defendeu, a tese de que o estado puerperal era uma condição personalíssima, não deveria comunicar à enfermeira. Ela responderia pelo crime de homicídio do artigo 121. Vale-se registrar que o próprio Nelson Gria, ele voltou até então, atrás em seu entendimento, e Hungria passou a entender que a regra do artigo 30 do Código Penal deveria ser aplicada também nas hipóteses do infanticídio. Concurso de pessoas em crimes omissivos, Já estamos partindo para o fim. No crime omissivo, próprio, puro, é aquele praticado mediante a omissão, ou seja, uma condição negativa de uma pessoa deixar de agir. A omissão de socorro, por exemplo, do artigo 131. Quanto aos crimes comissivos por omissão, os homicídios impróprios são aqueles que pressupõem a figura do garantidor, que já esmiuçamos de todas as formas, prevista no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Há divergências na doutrina, a possibilidade do concurso de pessoas nos crimes omissivos. A primeira corrente de pensamento, ela diz que não há concurso de pessoas nos crimes omissivos. Entendimento de Juarez Tavares, e também de Nilo Batista. A segunda corrente de pensamento, ela vai dizer ao respeito que há concurso de pessoas nos crimes homicídios. E é uma corrente de só tem homem de peso, tá? César Roberto Bittencourt, Guilherme de Souza Nutti e Rogério Greco, também como a primeira, Então são doutrinadores de peso também. Juarez Tavares e Nilo Batista, tá certo? Coautoria em crimes omissivos. Um exemplo, duas pessoas que percebem aí uma terceira pessoa se afogar, podendo ajudá-la, não fazem. E aí, desse modo, se os dois agentes, em comum acordo, decidem omitir-se, serão coautores do crime de omissão de socorro do artigo 135. Se, por outro lado, cada um deles agiu por si só, sem vínculo subjetivo, teríamos aí a hipótese de autorias distintas sem concurso de pessoas. O concurso de pessoa nos crimes omissivos exigiria o quê? Os mesmos requisitos a que se possui as mesmas características dos crimes omissivos. Participação em crimes omissivos. Para que alguém seja partícipe no crime de homicídio, é imprescindível que tenha o quê? O dever de agir. Pois ele, possui tal dever e não agiu, e será também considerado autor ou coautor e não partícipe. Um exemplo, A está se afogando e C percebe ali o ocorrido, B não sabe de nada, B não sabe nadar, não se lhe podendo aí se exigir que ingresse na água para salvar a vítima do afogamento. Contudo, C sabe nadar e pretende salvar a vítima de A. Todavia, B o convence a não fazê-lo. B poderia ser responsabilizado pelo crime como o autor do crime de omissão de socorro, artigo 135. E C como autor do referido crime. Concurso de pessoas e crimes culposos, Nosso antepenúltimo tema de hoje. Sobre o concurso de pessoas no crime culposo, César Roberto Bittencourt
é enfática em asseverar que a doutrina brasileira, a unanimidade, admite a coautoria, a coautoria em crime culposo, né? E aí nós vamos vendo. Coautoria em crime culposo, a doutrina nacional não tem encontrado os maiores problemas em admitir a autoria em crimes culposos. E nesse caso aqui, nós vamos vendo, né, que nesse contexto podemos invocar aí o ilustríssimo exemplo, né, dos trabalhadores na construção civil, que se encontram ali no exercício das suas atividades laborais em um edifício em construção. Esses trabalhadores carregam ali em conjunto uma pedra de viga, uma pesada viga de ferro, e atiram do alto do edifício em construção sem perceber que lá embaixo havia um terceiro trabalhador desavisado. Nesse exemplo, resta evidente que os agentes agiram de forma imprudente e produziram até então o mesmo resultado indesejado. Esse vínculo subjetivo entre eles. Participação em crimes culposos é um entendimento majoritário no Brasil, é o sentido que não há participação em crimes culposos. Admite a participação no crime culposo e defende aí, né, essa tese, defende a mesma tese, autores como Rogério Greco e Miguel Reale Júnior. Um exemplo, A encontra-se no carro com B e o aconselha a acelerar muito, ultrapassando em grande medida o limite da velocidade. B acolhe o conselho e com isso ele acaba a atropelar C, que falece. Não nos resta dúvida que ambos devem ser responsabilizados aí por esse crime de homicídio culposo. A dúvida é o quê? A deve ser responsabilizado como autor ou como partícipe do motorista? Parece-nos, todavia, tratar-se até então de uma situação de mera participação e a conduta do passageiro é acessória, na medida em que se adstringiu a induzir o motorista a uma conduta imprudente. Por fim, pessoal, sem maiores delongas também, até porque falar por 1h10 assim, direto, é difícil. Mas, no final dessa aula, tem uma tarefa para os senhores, primeiramente abonatória de faltas, tá? E na próxima quarta-feira, dia 2, será a prova de G2 dos senhores. No sábado nós teremos a webconferência, desde que vocês concordem, como o pessoal do segundo período, o pessoal do primeiro concordou, nós faremos uma webconferência das 2 até as 3, aproximadamente, e aí, se vocês quiserem, eu faço pela manhã, ou depende da gente combinar em sala hoje à noite, na nossa webconferência. Tá certo? Por fim, senhores, tenham uma boa aula e que estejamos sempre compromissados com o que fazemos. Tá certo? Fiquem com Deus.